pessoal, boa noite, estamos de volta com os nossos vídeos e feliz demais porque agora estamos com uma nova série, né? Vou começar agora, a partir de hoje começaremos uma nova série que é a relação entre a Bíblia, né, e a contabilidade. Então, gente, tem muita coisa boa para falar, muita coisa boa mesmo. Não sei se vocês um dia já pararam para pensar qual a relação entre a Bíblia com a contabilidade. Então, tem relação? Já vou respondendo que tem relação, e muita. E vamos aí vamos passear, tá? Por toda a história que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos conta, e pela contabilidade. Então, deixa eu só explicar para vocês agora, esse já é o nosso primeiro vídeo da série. A Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Davi, o Antigo Testamento é o tempo de Deus com os homens, relata a relação de Deus com os homens antes da vinda de Jesus à Terra. E o Novo Testamento, ele vai relatar os livros, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Dentro desse conjunto de livros, ele é dividido em dois tempos. O Antigo Testamento, que é também conhecido pela Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que é conhecido pela Nova Aliança, também chamado da Nova Aliança. Cada um desses dois grandes blocos, eles englobam uma série de livros. O Antigo Testamento, ele traz os livros a quais relatam o relacionamento de Deus com os homens antes de Jesus vir à Terra, de relatar a vinda de Jesus, a vida de Jesus. E o Novo Testamento, ele vai relatar a partir do momento em que Jesus veio à Terra e como a sociedade ela caminhou depois da subida de Jesus aos céus. E o que é que acontece? Como é que vai estar estruturado os nossos vídeos? Eu vou tentar fazer um vídeo para cada livro. É bem verdade que não vai ser possível, mas na medida com que eu for liberando os vídeos da série, é importante que você compreenda, eu vou estar sempre colocando lá por título dos livros, tá? E o número, a numeração do vídeo, o título do vídeo, e colocando lá no meu canal no YouTube, vou estar sempre divulgando para vocês. Então venham comigo, eu espero que vocês gostem e que seja bastante construtivo também, porque aí quando perguntarem e aí, mas a Bíblia tem relação à contabilidade, aí você vai pegar e dizer, opa, peraí, tem, né? Tem relação, e aí você vai estar aí por dentro de com que, né? Com que mais ambos estão relacionados, com que mais, inclusive a contabilidade, porque às vezes a gente diz, meu Deus, a contabilidade, mas tem relação sim, tem relação. Então, hoje vamos começar a falar de Gênesis, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, ele é conhecido, muitos já ouviram falar, né? A respeito da criação, não é isso? A criação da humanidade, a criação de todas as coisas está relatada no livro de Gênesis. Mas não é só isso não. Basicamente, o livro de Gênesis, ele inclui a história da criação, ele também inclui como a civilização, os homens primitivos foram formados, como aquela primeira civilização deixou de existir depois de ter sido criada, que aí entra Noé, né, o dilúvio, e depois como é que essa civilização ela se desenvolveu após o dilúvio. Então o livro de Gênesis ele se resume basicamente aí. E nós vamos estar dentro de cada um desses aspectos, desses acontecimentos, dessas etapas, nós vamos estar contando onde se encontram os aspectos contábeis. Na verdade, quem já leu o livro de Teoria da Contabilidade, o professor Sérgio Dudispe e de outros autores, ele vai fazer uma ligação também da Bíblia com a contabilidade no livro de Jó, quando a Bíblia ela relata todo o inventário de Jó, todos os bens patrimoniais que Jó tinha relatado na Bíblia em relação à quantidade. Então, ele faz essa conjectura, mas aí a gente vai estar aqui também, tá entendendo, comentando especificamente na Bíblia se encontram os aspectos contábeis, tá bom? Aí, no livro de Gênesis, começando já a respeito da criação, tá? Quando a gente começa a ler, tem um capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Aí nesse capítulo 3, que continua o capítulo 1 e o capítulo 2, fala da criação de todas as coisas, né? Como Deus criou o sol, como Deus criou a própria terra, essa terra que existe aqui.
E no capítulo 3 ele vai relatar o momento como criou o homem, né, também. E é justamente nessa parte da criação do homem que a gente vai verificar o primeiro aspecto contábil. Inclusive, quando a gente está no P1, é uma das primeiras coisas que a gente estuda em contabilidade, que é o quê? A contabilidade, ela é a ciência do patrimônio voltada para auxiliar quem? O gestor na tomada de decisão, né? Isso todo mundo no P1, né, quando vai responder a provinha, coloca lá contabilidade, você vai lá responder o que é contabilidade, né? Aí você pega e vai responder. A contabilidade é uma ciência que ela auxilia, ela produz informação que auxilia o gestor na tomada de decisão. E existiu, a Bíblia relata a grande decisão, a primeira grande decisão foi a do homem no Jardim do Éden. Quando naquele momento que Deus disse, aqui ó, você vai encontrar, tá? No capítulo 2 de Gênesis, porque a Bíblia tem um capítulo que é aquele númerozinho maior e todos os outros númerozinhos menores com pedacinhos, com trechinhos, são chamados de versículos, tá? Aí você encontra no capítulo 2 de Gênesis, tá? No versículo 15, né? No versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. A Bíblia nos conta. E aí no 16, ele diz, a Bíblia nos conta, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada por Deus ao homem. Quem era o homem? Adão e Eva, o primeiro casal criado, tá? Na Bíblia, relata os primeiros homens. E aí, quando você caminha na história, no capítulo 3, né, fala sobre a queda do homem. Essa queda do homem foi promovida, aconteceu justamente por causa de uma decisão, né? E essa decisão foi justamente a seguinte, né? A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela repete. E aí, seguindo o versículo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. E aí esse versículo, ele faz referência àquele versículo que nós lemos, e aí houve a questão do dilema, né? Estudado também na administração, o dilema é uma situação em que você tem duas alternativas. Nesse caso, Eva, ela poderia ter seguido aquilo, ela estava entre o dilema de seguir aquilo que Deus tinha ordenado a ela para fazer. Pense em alguém que está em uma empresa e o gestor ordena ele a fazer alguma coisa. E chega alguém e tenta fornece alguma outra orientação para aquele colaborador. E ao fornecer aquela orientação para aquele colaborador, ele fica entre a decisão: eu vou fazer aquilo que o gestor ordenou ou aquilo que o colaborador ordenou. Então, Eva, ela está diante de uma situação em que precisa-se de quê? Precisa-se tomar uma decisão, tá? E aí, nesta decisão, para que esta decisão ela seja tomada, é necessário que se acesse o quê? A informação. E aí entra a contabilidade. A contabilidade, ela é o quê? A ciência que, por meio do registro da informação patrimonial, pode-se tomar as decisões de modo que maximize o quê? O resultado da organização. Então, Eva, ela nesse momento aqui, ela tinha a decisão de fazer aquilo. E aí, no versículo 4 do capítulo 3, a serpente disse assim a Eva: é certo que você não morrerá. Mas veja, no momento anterior, quando a gente leu lá no capítulo 2, Deus disse: certamente morrerás, tá? Lembrando, gente, que essa morte, a morte aqui era espiritual, tá? O contexto era espiritual, porque você pode perguntar: mas Davi, depois eu li e Eva ficou viva com Adão. Mas aí você vai ver que no capítulo 3, o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu por causa de Eva não ter confiado na informação que Deus deu para aquele momento de decisão, entenderam, gente? Então, qual o aspecto que existe nessa primeira parte do livro de Gênesis, na criação do homem com a contabilidade? A importância da informação segura para a tomada de decisão, que é o primeiro aspecto que a gente estuda quando começa a estudar contabilidade. Então, o que é que acontece? Se
Eva tivesse confiado na informação que foi por meio de ordem dada por Deus, tá? Aquela questão da ordem dada por Deus, ela teria tido uma maior segurança na hora de se tomar a decisão. Depois a gente vai conversar a respeito do porquê, da permissão de Deus e do porquê ter acontecido essa questão, tá? Mas isso daí nos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado aí de encontrar o primeiro aspecto da contabilidade na Bíblia. Até mais!